Boa tarde a todos. Os dados de hoje são os seguintes. No Brasil, nós temos 2.201 casos, 46 óbitos, com letalidade 2,1, abaixo da média global. Na região norte, temos 82 casos, total, 33,7% do total de casos. No Brasil, Acre, 17, Amazonas, 47, Amapá, 1, Pará, 5, Rondônia, 3, Roraima, 2, Tocantins, 7, sem registros de óbitos na região norte. Região nordeste, 354, 16,1% do total de casos. Alagoas, 7, Bahia, 76, Ceará, 182, Maranhão, 8, Paraíba, 3, Pernambuco, 42, Piauí, 6, Rio Grande do Norte, 13, Sergipe, 15. Sudeste, 1.278 casos, 58,1% do total. Espírito Santo, 33, Minas Gerais, 130, Rio de Janeiro, 305, São Paulo, 810. Aqui, na região sudeste, nós temos 46 óbitos concentrados em São Paulo, 4,9%, e Rio de Janeiro, 2%. Centro-Oeste, 217 casos, 9,8% do total. Distrito Federal, 160, Goiás, 27, Mato Grosso do Sul, 23, Mato Grosso, 7, sem registros de óbito. Região Sul, 270 casos, 12,3% do total. Paraná, 65, Santa Catarina, 107, Rio Grande do Sul, 98, sem registros de óbitos, 2.201 no total, 46 óbitos, 2,1%. Renato, podemos começar as perguntas. De quem? Como houve muita demanda sobre testes, secretário, eu gostaria de retomar esse assunto. Pois não. E a gente fez uma... Então, o secretário Anderson vai fazer uma apresentação especificamente sobre testes antes de começarmos as perguntas. É isso mesmo. Para tentar explicar um pouco melhor a evolução da estratégia e ampliação da estratégia de vigilância e diagnóstico, vigilância epidemiológica laboratorial do coronavírus, nós estamos ampliando os testes, principalmente entre profissionais de saúde e de segurança. Para ficar mais claro para a sociedade o que é esta ampliação. Vão acontecer outras, nós estamos trabalhando, porque nós estamos iniciando a organização do sistema e cada dia nós estamos conseguindo organizar e adquirir mais insumos. Então, o Ministério da Saúde amplia testes para profissionais de saúde e segurança. Nós teremos 2 testes diferentes disponíveis para a sociedade. O RT-PCR é um teste molecular que detecta o vírus na amostra nos primeiros dias da doença. O teste rápido é um teste que é feito na ponta do dedo, uma gotinha, para verificar os anticorpos, para saber se eu tive contato com o vírus e, assim, tomar medidas de vigilância. Então, neste momento, nós definimos a aplicação dos testes, este teste de sorologia, em profissionais de saúde e segurança, além da verificação de casos graves e óbitos, no caso do RT-PCR. Então, nós estamos trabalhando com uma estratégia combinada. Essa estratégia combinada vai nos permitir ganhar escala, identificar um número maior de casos, para poder aumentar a precisão das medidas de isolamento e, ao mesmo tempo, no caso dos profissionais de saúde e segurança, garantirmos a manutenção dos serviços prestados, porque nós precisamos retomar, muitos profissionais estão em isolamento e nós precisamos que eles retornem para as unidades de saúde com segurança para atuar dentro da unidade. Então, o teste molecular, que é esse teste
que depende de uma máquina para fazer, ou seja, o teste RT-PCR é um teste que é feito no laboratório. Então, eu tenho que colher a amostra do nariz ou da garganta e mandar para um laboratório. Ele não é feito na unidade de saúde, ele não é feito em locais sem estrutura, só em laboratórios. Este teste, ele é utilizado já na rotina do Brasil. Nós utilizamos ele há muitos anos para diagnosticar casos graves de síndrome respiratória e também os casos leves por meio de amostragem em unidades sentinelas. Com isso, nós iremos divulgar os endereços das unidades sentinelas para que todos vocês possam acessar no site e conhecer se na sua região tem alguma unidade sentinela. Para atingir um volume grande de pessoas, como ele depende de máquinas e depende de uma capacidade grande de produção e realização dos testes, nós precisamos adquirir esses materiais de vários fornecedores de várias formas. E desta maneira, vários estão oferecendo para o governo federal e disponibilizando de acordo com a disponibilidade. É como se esse aqui tem uma precisão diferenciada, que é o seguinte: alguns testes, eles só servem em determinadas máquinas. Outros, não, então essas máquinas não podem receber, é como se fosse um cartucho de uma impressora, que só serve naquele tipo de impressora. Eu não posso receber um cartucho de impressora de outra marca, porque ela não vai funcionar. Então, com isso, nós estamos recebendo as ofertas e aqui nós já adquirimos, para os próximos 3 meses, 1 milhão de testes. Nós já entregamos 32.576 testes. A última leva, o último lote de entrega foi agora no sábado e no domingo. Chegou nas unidades na segunda, durante o dia. Até o dia 30 de março, até a próxima segunda-feira, teremos mais 2 milhões de testes, que a Fiocruz adquiriu os insumos na China e está montando esses testes para a gente. A Petrobras, por meio de doação, está doando 600 mil testes para usar nessas máquinas específicas. Então, são mais 600 mil. Outras empresas privadas, como a Abbott e outros fornecedores, estão fazendo ajustes nas máquinas das marcas deles para que a gente possa utilizá-la. Exemplo, a máquina que é usada para testar tuberculose e testar HIV, é uma máquina chamada GeneXpert, é um point of care. Essa máquina está sendo adaptada para que a gente possa utilizá-la para testar o coronavírus. É uma grande vantagem. Então, a gente está ampliando a capacidade. Isso foi uma negociação com essas empresas privadas. E estamos adquirindo aqui 1,3 milhão de testes. Estes 1,3 milhão, mais 2 milhões, mais 1 milhão, todos são compras públicas, com recursos do Ministério da Saúde. Aqui embaixo nós estamos numa negociação com fornecedores para adquirir 10 milhões de testes. Com isso, vamos atingir, numa primeira etapa da estratégia de vigilância laboratorial, 14,9 milhões de testes RT-PCR para testar pessoas doentes internadas, pessoas com sintomas leves por amostragem em unidades sentinelas, e esses 10 milhões que nós estamos em negociação, porque é um volume muito grande, nós estamos trabalhando com parceria com a iniciativa privada. Para vocês terem ideia, o RT-PCR, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz, quando ela coloca todos os seus laboratórios, todas as suas máquinas para realizarem os testes simultaneamente, nós temos a capacidade de produção de 4.000 testes por dia. Os laboratórios centrais do Brasil, cada estado tem um, são 27. Nós temos uma capacidade
se todos os laboratórios centrais trabalharem ao mesmo tempo, nós temos capacidade de 2.700 testes por dia. Então, nós já temos uma capacidade de 6.700 testes por dia, a nossa capacidade instalada. Só que é importante esclarecer que a gente continua tendo HIV, dengue e outras doenças. Então, essas máquinas não são exclusivas para testar apenas coronavírus. Nós utilizamos essas máquinas para outras doenças. Com isto, estamos numa parceria com a iniciativa privada, adquirindo máquinas maiores, grandes, que vão permitir cada máquina consegue fazer até 1.000 testes por dia, só uma máquina. Então, a gente está adquirindo essas máquinas e, enquanto essas máquinas não chegam, estamos organizando em escala, por meio também de empréstimo com a Embrapa, com a polícia, com outros parceiros, a gente está organizando uma estratégia para colocar essas máquinas num lugar só e fazer uma grande produção de teste RT-PCR simultaneamente, até que essas máquinas grandonas cheguem. Até porque nós estamos no início desta epidemia. Então, RT-PCR é esta situação, né? Então, nós estamos ampliando, só agora com esses 2 milhões de testes, com a quantidade de exames que nós temos em torno de... Eu não me recordo exatamente o número, mas são mais de 40 mil registros na base. Tem muito registro que é duplicado, que não bate com a definição. Então, esses registros estão sendo limpos. Mas tem muitas pessoas que estão testando. Para cada caso positivo, nós estamos avaliando qual o número de testes que eu tenho que fazer. Inicialmente é em torno de 1.500, a depender da velocidade e do estágio da epidemia em cada local. Para isso, precisamos ter muitos testes, porque a compra do teste não é exatamente o número de pessoas positivas que eu vou ter. É o número de pessoas que eu vou testar. E muitas serão negativas ou serão inconclusivas. Nós não teremos como diagnosticar. Bom, eu expliquei um pouco mais detalhadamente porque o RT-PCR é um teste que envolve estratégias diferentes. Já o teste rápido, que é o teste da gotinha, parecendo uma glicemia, este teste eu faço em locais fora do laboratório. Ele é mais simples, só que ele tem limitações. E nós estamos utilizando ele como uma estratégia de triagem na emergência. Então, ele é para garantir a segurança dos profissionais em serviços de saúde pública numa primeira etapa, demonstrando-se qualidade, demonstrando-se a operação, porque como nós não temos esse teste na nossa rede, em poucos dias nós teremos a capacidade de saber se também colocaremos esses testes para unidades de saúde. Então, para a população em áreas específicas, em cidades com mais de 500 mil habitantes. Mas isso é numa segunda etapa. Nesta primeira etapa, profissionais de saúde e serviços de segurança. Além disso, nós compramos 3 milhões de testes por meio da Fiocruz, que teve capacidade de negociar esses testes na China. Esses testes já estão em trânsito, devem chegar até o dia 30 de março. Chegando esses testes até segunda-feira, nós já vamos iniciar a aplicação dessa metodologia na nossa estratégia. E a empresa privada, que já foi falado aqui, a Vale vai doar 5 milhões de testes, inicialmente chegando na próxima semana 1/5 do total dessa quantidade. Então, nós estamos organizando a estratégia, até porque não tem como fazer todos os testes simultaneamente, estamos descentralizando o diagnóstico, estamos ampliando a estratégia de vigilância para conhecer a doença melhor, para caracterizar a história natural da doença. No total, por isso que dá 22,9 milhões, sendo 14,9 milhões do teste
molecular, que precisa ir para o laboratório, e 8 milhões de testes que vão para a unidade de saúde. Pronto. Além disso, para que tudo isso funcione, nós temos que ter estratégias e protocolos. Com isso, nós estamos estabelecendo uma testagem dos casos mais leves, com várias parcerias, com universidades, pesquisadores, para nos ajudar a entender essa doença. Então, o Ministério da Saúde está elaborando um protocolo novo que vai definir esta testagem do RT-PCR, que é aquele teste que precisa da máquina, em postos volantes ou unidades de coleta nas cidades, espalhada em praças, em locais estratégicos, em cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, nós vamos conhecer melhor. Possivelmente, o Brasil deva ser um dos países que vai ter o maior número de casos, porque nós vamos testar muita gente e a nossa letalidade vai ficar mais próxima do real. Então, nós estamos trabalhando para conhecer essa doença e contribuir com a sociedade internacional, uma vez que a OMS orientou que nós devemos testar. Como a OMS orientou que nós devemos testar, assim estamos fazendo, trabalhando duramente, apesar de termos considerado que poderíamos estar trabalhando com uma estratégia um pouco menos intensa, mas orientação do OMS a gente segue e a gente está seguindo dessa maneira. A ideia é utilizar a estratégia em cidades com mais de 500 mil habitantes como uma estratégia de contenção de surtos, porque nós temos nestes locais maiores aglomerações, comunidades mais densas, pessoas morando mais próximas umas das outras. Para conseguir avançar também na nossa estratégia de rotina, que é a vigilância de síndrome respiratória, naquela doença leve, em algumas unidades, nós já temos 168 unidades. Então, várias cidades, em cada uma dessas unidades, que são policlínicas, ou alguns hospitais, que já recebem, que monitoram, que atendem casos de síndrome gripal, de respiratória. Nesses locais, as pessoas são atendidas e algumas dessas pessoas colhem amostras. Esta é a estratégia de vigilância sentinela. O objetivo desta vigilância é nos ajudar a monitorar a tendência dessa doença. Se ela está subindo mais rápida, se está indo mais lenta. Ela não é um objetivo fazer diagnóstico clínico das pessoas somente para que a pessoa saiba se ela tem o vírus ou não. E é importante a gente dizer que o teste, ele não influencia no tratamento, porque o médico não precisa saber se tem coronavírus para orientar as pessoas o cuidado. Então, o teste é para complementar o cuidado, é para complementar a estratégia de vigilância, principalmente para evitar que outras pessoas fiquem em contato com quem está doente, em algumas condições. Então, deste modo, estamos trabalhando, e aqui estamos com o Conasems e com o Conas, para ampliarmos, porque tem áreas, tem estados do Brasil que não tem nenhuma unidade sentinela. Então, nós estamos agora não só ampliando a rotina, porque vamos deixar um legado para a sociedade brasileira. A automação dos laboratórios e também ampliação da vigilância sentinela de vírus respiratórios em todos os estados do Brasil. Nós não queremos que nenhuma região de saúde de nenhum estado do Brasil deixe de ter unidade sentinela de vigilância de síndrome gripal. Eu creio que hoje ficou mais claro a compreensão desses testes, destas metodologias. Para algumas pessoas ainda é complexo, mas nós estamos trabalhando em vídeos, em materiais para tornar essa explicação ainda mais didática, ainda mais acessível, porque nós queremos que toda a população tenha acesso e compreensível do que nós estamos estabelecendo. Todas as medidas, custo, fornecedor, quanto custa, tudo estará disponível no site do Ministério da Saúde oportunamente. Muito obrigado.